tarde. O futebol é uma paixão nacional, mas vira e mexe a notícia que vem do estádio não tem nada a ver com a alegria do esporte. Para você que está em casa, só para você ter uma ideia, no ano passado, a Justiça Desportiva recebeu 44 denúncias de racismo. Esse assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Operação Amigos do Rei. Polícia Federal investiga desvio de dinheiro público na Paraíba. Na mira, concessões irregulares de terra em assentamentos no INCRA. Justiça Federal nega pedido de homem que queria comprar arma de fogo. Os magistrados entenderam que ele não cumpriu todas as regras previstas em lei. Superior Tribunal de Justiça repudia tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio. O ministro Rogério Schietti negou os dois pedidos e repudiou os argumentos da defesa. A Polícia Federal realiza a Operação Amigos do Rei para combater desvio de recursos em concessões irregulares de terra em assentamentos do INCRA, na Paraíba. Quem tem os detalhes e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, cerca de 60 policiais federais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão nas residências de investigados e também na sede do INCRA, na Paraíba. A Justiça Federal também decretou o bloqueio de mais de R$148 mil das contas dos investigados e também o afastamento de 2 servidores do órgão. A investigação começou depois que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União foram informadas de que um servidor responsável pela Superintendência Regional do INCRA estava beneficiando familiares e pessoas próximas que não atendiam às regras de concessão de lotes em assentamentos rurais. Além disso, o servidor teria facilitado a concessão de milhões de reais para financiar o parcelamento de terras. Um prejuízo estimado em mais de 9 milhões de reais. Os envolvidos podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação e também peculato. Rafaela. Obrigada pelas informações, Carol. A Polícia Civil está em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com a Operação Parasitos. O alvo é o Bonde do Eco, a maior milícia em atividade no estado. Wellington da Silva Braga, o Eco, é um dos principais procurados. A operação tenta prender ainda Carlos Eduardo Benevides Gomes, que é apontado como chefe do grupo paramilitar em Itaguaí. Segundo a polícia, a milícia extorque empresários, explora o transporte alternativo e a venda de gás e ainda impõe a cobrança de taxas sob ameaças. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, negou o pedido de um homem que queria comprar arma de fogo. Os desembargadores entenderam que ele não cumpriu os requisitos legais para a posse. Está em análise no Congresso Nacional um projeto que quer facilitar a posse e o porte de armas para diversos profissionais. A proposta ainda libera a posse, que é quando você pode adquirir a arma e manter em casa sem comprovação técnica e laudo psicológico. Atualmente, para adquirir uma arma de fogo, o cidadão comum deve atender a uma série de requisitos. Entre eles, ter no mínimo 25 anos, fazer uma declaração que demonstre a efetiva necessidade, comprovar que é uma pessoa idônea e capacidade técnica atestada por um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Com base nessas regras, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de um cidadão para aquisição e registro de uma arma de fogo, apesar de alegar que atendia a todas as exigências legais, inclusive quanto à necessidade do armamento para a segurança da família e do patrimônio. Os magistrados entenderam que ele não cumpriu todas as regras previstas em lei. Para o relator, desembargador Daniel Paes Ribeiro, a justificativa do homem de que o índice de criminalidade no município em que reside é alto não é motivo suficiente para autorizar a compra de arma de fogo, já que essa é uma realidade de grande parte do território nacional. Por isso, o pedido foi negado por unanimidade.
O juiz João Lourenço da Silva, da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, no Distrito Federal, aceitou denúncia contra o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do DF, e outras 2 pessoas por estelionato. Com a decisão, os acusados se tornam réus. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em outubro. Segundo a acusação, em 2010, o deputado e os outros 2 acusados apresentaram um cheque sem fundo e outro falso para pagar dívida de mais de R$11 mil referentes a contrato de aluguel, em que o parlamentar era fiador. O deputado Luiz Miranda negou as acusações e afirmou que a aceitação da denúncia é ato normal, com a finalidade de garantir a ampla discussão da acusação e do direito à defesa. O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, repudiou a tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio. A vítima foi assassinada pelo marido porque teria dançado com um rapaz em uma festa. O homem denunciado por matar a esposa recorreu ao STJ contra a decisão que determinou o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele pediu a absolvição sumária, alegando que matou a vítima porque ela o deixou abalado psicologicamente. De acordo com o processo, durante uma festa, a mulher teria dançado e conversado com um rapaz, despertando a ira do marido, que estaria alcoolizado. Ela também teria dito que queria romper o relacionamento. Em casa, o homem pegou uma corda e matou a esposa por asfixia. Aqui no STJ, ele adotou 2 estratégias de defesa: a absolvição ou pelo menos a atenuação da pena, pois o crime teria sido motivado por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. O ministro Rogério Schietti negou os 2 pedidos e repudiou os argumentos da defesa. Afirmou que surpreende, em pleno ano de 2019, a tese de legítima defesa da honra supostamente ferida pelo comportamento da vítima. O ministro lembrou que, pelo menos desde 1991, o tribunal condena esse tipo de tese como fundamento para a absolvição em casos de homicídio cometido pelo marido contra a esposa. O Ministério Público Federal entrou com uma denúncia contra um homem acusado de espalhar pela internet pornografia infantil. Ele foi preso no município de Bananeiras, na Paraíba. De acordo com as investigações da polícia e do Ministério Público Federal, o homem armazenava e compartilhava na internet imagens e vídeos impróprios de crianças desde 2017. Em abril deste ano, usando um programa de rastreamento, os agentes identificaram que o acusado morava no município de Bananeiras, na Paraíba. Ele foi preso em flagrante e a polícia apreendeu um notebook e uma arma de fogo sem registro. Caso seja condenado, ele pode pegar uma pena de 4 a 10 anos de reclusão, mais o pagamento de multa. E no próximo bloco, racismo no futebol. O que fazer para evitar que isso se repita? Esse é assunto para o próximo bloco. Continue com a gente, eu volto já. Justiça seria a saúde ser melhor, seria justo com o cidadão, a educação principalmente. A mineradora Vale foi condenada a pagar indenização por dano moral no valor de mais de R$8 milhões para 5 integrantes de uma mesma família que perdeu parentes próximos devido ao rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. A decisão é do juiz Rodrigo Heleno Chaves, da 2ª Vara Civil Criminal e de Execuções Penais da comarca de Brumadinho. Em janeiro, 250 pessoas morreram na tragédia e 20 ainda estão desaparecidas. Camareiras de um hotel em Natal, no Rio Grande do Norte, devem receber adicional de insalubridade em grau máximo por limpar quartos e banheiros. A ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do Estado contra o Royal Praia Hotel, que fechou as portas em 2017. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, havia negado o pedido do sindicato. Usou como base parecer técnico apresentado pelo hotel relativo a outro empreendimento do grupo, no qual a insalubridade não foi reconhecida.
O TRT avaliou também que a rotatividade no local era restrita aos hóspedes, o que descartaria as alegações de uso coletivo e de grande circulação. O caso chegou ao TST. Para a relatora, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, o pagamento do adicional de insalubridade, neste caso, está de acordo com a súmula 448 do TST. Segundo a magistrada, a jurisprudência tem confirmado o direito ao benefício a trabalhadores em situações semelhantes. A decisão foi unânime. Um laboratório farmacêutico vai ter que indenizar uma consumidora que perdeu a visão depois de tomar um remédio para a enxaqueca. O caso ocorreu em Brasília. A paciente foi ao hospital com fortes dores de cabeça. O médico diagnosticou que ela estava com enxaqueca e receitou o remédio que deveria diminuir os sintomas da doença. Mas não foi o que aconteceu. Pouco tempo depois de começar a tomar o remédio, a paciente percebeu que estava perdendo a visão e descobriu que o efeito colateral havia sido provocado pelo medicamento. Na bula, não havia nenhuma indicação de que os pacientes pudessem ter a visão comprometida. Foi com esses argumentos que a mulher entrou na justiça contra o laboratório que produz o remédio. A justiça entendeu que houve erro da empresa e determinou que a autora da ação receba uma indenização por danos morais. O ressarcimento pelos danos morais não busca um ressarcimento do dano material. Ele é a recomposição de uma dor moral que uma pessoa que foi tratar de uma enxaqueca saiu sem parte considerável da sua visão. Esse medicamento específico, ele tem uma advertência de efeito colateral. Porém, o efeito colateral experimentado por essa cidadã brasileira que processou o laboratório é um efeito que não está descrito na bula, é um efeito de quase cegueira. Este médico explica que antes de serem colocados à venda nas farmácias, os remédios precisam passar por diversos testes. E lembra, é sempre importante ler a bula. A bula é um documento fundamental, né? Apesar da má fama que a bula tem e da pouca boa vontade que as pessoas em geral têm em relação ao conteúdo que está presente nela, ela traz informações muito úteis, muito valiosas, objetivas e geralmente numa linguagem muito acessível para o consumidor final, com informações como, por exemplo, o uso correto da medicação, o uso seguro, né? A indicação daquele determinado medicamento, as possíveis contraindicações ao uso e mesmo orientações em relação a situações excepcionais, como, por exemplo, se ele tiver esquecido a medicação, o que fazer em relação a ela. Um episódio de injúria racial na última rodada do Campeonato Brasileiro traz à tona mais uma vez a questão do racismo nos estádios. O caso foi em Belo Horizonte e é investigado pela Polícia Civil. Cruzeiro contra Atlético Mineiro, um clássico do futebol brasileiro. Mas as cenas que marcaram a partida nem de longe tiveram a ver com a bola em campo. Bola para Casares, olhou, bateu pro gol! Uma das torcidas invadiu a área adversária. Houve confronto, quebra-quebra e 65 pessoas detidas. Durante a confusão na arquibancada, um grupo de torcedores comete injúria racial contra um segurança. Em levantamento feito neste ano, o Globoesporte.com entrevistou 163 jogadores e técnicos negros no país. Quase metade diz ter sofrido racismo no futebol. Só no ano passado, a Justiça Desportiva recebeu 44 denúncias deste tipo. Fora do Brasil, a situação não é diferente. O jogador Daniel Alves, quando jogava no Barcelona da Espanha, viveu o preconceito na pele. Torcedores adversários jogaram uma banana perto do jogador. A reação dele ao preconceito foi essa aí. Em nota, o Atlético Mineiro disse que repudia qualquer ato de violência, racismo, injúria ou ofensa moral no estádio ou fora dele. O clube se colocou à disposição da polícia e pediu rigor nas investigações. Para repercutir o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Jéssica Marques de Souza. Seja bem-vinda, muito obrigada pela participação. Bom, nós acompanhamos na reportagem que, infelizmente, casos de racismo, injúria racial, são comuns ainda nos estádios. Eu queria começar diferenciando
a tipificação, o que é racismo, o que é considerado injúria racial? O racismo é quando se configura ali que você consegue restringir o direito de alguém em razão da sua origem, da sua raça, da sua cor, do seu credo. A injúria racial, diferentemente do racismo, você não segrega o direito de uma pessoa. Você ofende a honra subjetiva dessa pessoa em razão ali da sua origem, cor, raça ou credo. Agora, num caso como esse que nós acompanhamos na última rodada do Brasileirão, o clube pode ser penalizado também porque foi uma atitude ali de um torcedor. Mas isso tem essa abrangência? O que acontece, Rafaela? 99% das vezes o clube sempre é responsabilizado. Geralmente com perda de pontos, às vezes com perda de renda, com exclusão do campeonato. Tem várias punições para o clube e ele sempre é penalizado. Numa situação específica, quando há um torcedor em específico que comete algum determinado ato, a gente consegue retirar essa responsabilização do clube em si, se provar uma série de fatores ali, que realmente o clube ele fez de tudo ali para se precaver contra o racismo, contra a injúria racial e uma série de outros fatores, mas sempre o clube é penalizado com perda de pontos, geralmente. Imagino que essa exceção deve ser difícil de comprovar, né, com elementos concretos e robustos para que o clube não seja penalizado, né? A polícia ela tem muita dificuldade de identificar ali quem é o infrator. O que acontece às vezes ali durante uma partida é que as câmeras que filmam essa partida conseguem pegar um momento específico ali, aí a gente consegue fazer a identificação desse infrator. Mas geralmente não se consegue, aí a punição é só para o clube. Bom, doutora, são comuns atitudes até de clube também, de incentivos de torcidas e jogadores entrando de mãos dadas, com a camiseta, com campanha contra o racismo ou para determinada ação social, faixas, né, nos campos de futebol, mas ainda assim esses crimes persistem. Nós acompanhamos na reportagem também aquela pesquisa que revela que quase 50% dos jogadores, né, eles já passaram por alguma situação como essa. O que falta para a gente avançar nesse aspecto e para acabar de vez com o racismo nos campos, no esporte? O que acontece hoje? Essa situação ela é uma situação cultural. Então, assim, em detrimento ali do contexto histórico do Brasil e da própria criação dos times, né? Então, é importante a gente fazer campanhas preventivas, elaboração de eventos para erradicar esse tipo de conduta. Mas é que nessa situação, como é uma questão cultural, o que tem que ser feito ali é realmente endurecer as punições, as penalidades para esses infratores. E quais são as punições? São penas brandas e aí os torcedores acabam cometendo esses atos porque sabem que não dão em nada? Ou, ao contrário, nós temos punições rigorosas? Nós até temos a previsão de várias punições duras, né? Nós temos ali a eliminação, a suspensão desses torcedores, a exclusão eventual do clube, do campeonato, a perda de mando de campo, né? O problema maior é a aplicação de fato dessas punições, porque o que acontece? O clube ele sempre é responsabilizado por qualquer tipo de transgressão ali em razão do torcedor ou do atleta ou de qualquer outra pessoa. Quando você não identifica quem é esse infrator, o clube sofre a punição, mas aí geralmente numa questão ali de proporcionalidade, razoabilidade, eles abrandam a aplicação da punição para eventuais perdas de ponto. Então, basicamente, o clube ele sofre essa punição, mas o transgressor não sofre nada, ele sente aquela sensação de impunidade, né? E fica ali por isso mesmo. Então, o certo ali seria, ficou sabendo, tem um companheiro do seu lado ali que está cometendo ofensas com atletas, alguma coisa, apontar, ir às ouvidorias, dizer quem que está fazendo isso, até pro time, pro clube, ele não sofrer a punição. Porque a partir do momento que uma pessoa comete essa transgressão, ela é identificada, mas mostrou-se ali que o clube ele conseguiu de todas as formas ali segregar esse tipo de conduta, o clube ele não é penalizado. Rapidinho para a gente finalizar aqui, doutora, a defesa dos torcedores, né, que cometeram esse ato de racismo, injúria no último fim de semana, a defesa disse que eles vão escrever uma carta de retratação aos jogadores. Isso vale para uma possível, para deixar essa punição mais branda? Não para deixar branda. Na verdade, a intenção ali é tirar essa peste ruim que ficou sobre esses torcedores, né?
porque atualmente tem várias campanhas e a intenção é realmente combater com qualquer tipo de racismo e injúria racial. Então, a intenção é realmente tirar essa má fama que ficou sobre eles e não para abrandar qualquer tipo de pena. Não adianta pedir desculpas, né? Não o ideal adianta. é não cometer e não fazer. Cometer e não fazer. Muito obrigada, doutora Jéssica, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, violação da lei de improbidade leva Superior Tribunal de Justiça a reverter condenação de ex-prefeito. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. Eu acho que é a equalização da vida, o equilíbrio de vida entre as pessoas, né? Superior Tribunal de Justiça reconhece violação da lei de improbidade, reverte condenação de ex-prefeito de Presidente Prudente. Vamos acompanhar agora na reportagem de Damares Bubans. A decisão foi da segunda turma aqui do STJ. Mauro Bragato, ex-prefeito de Presidente Prudente no estado de São Paulo, havia sido condenado por nomear comissão que realizou licitação ilegal e por não ter fiscalizado adequadamente o processo. O prejuízo teria sido de R$10 mil aos cofres públicos entre os anos de 1999 e 2000. Por improbidade administrativa, ele foi condenado a deixar o cargo, pagar multa, além de ter os direitos políticos suspensos por 5 anos. Após a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa entrou com pedido de ação rescisória, alegando imputação indevida de responsabilidade objetiva por ato de improbidade. O pedido foi negado pelo Tribunal Estadual, mas aqui no STJ, o relator do recurso especial, ministro Mauro Campbell Marques, entendeu que não houve dolo por parte do ex-prefeito. Para o ministro, as condutas descritas pelo TJ de São Paulo como culposas não configuram um elemento subjetivo do ato de improbidade nos termos da legislação, o que significaria dizer que eventual desvio praticado por comissão licitatória em qualquer órgão público exigiria a fiscalização direta do responsável pela nomeação. A turma, então, julgou procedente a ação rescisória e improcedente a ação de improbidade administrativa no qual o ex-prefeito foi condenado. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta terça-feira pedido de suspensão de ação penal contra o deputado federal Aníbal Gomes e o assessor dele, Luiz Carlos Batista Sá. O pedido da defesa tem como base a decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu o andamento de todos os processos no país, com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras sem autorização do Poder Judiciário. O deputado federal Aníbal Gomes e o assessor dele, Luiz Carlos Batista Sá, são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro a partir de relatórios do COAF. O Estado, a PGR, até então, à época, violou o devido processo legal, apresentando informações já de afastamento de sigilo bancário sem qualquer autorização do então ministro, do saudoso ministro Teori Zavascki. O relator da ação penal, ministro Edson Fachin, negou o pedido de suspensão. Ele argumentou que no processo contra o parlamentar houve sim acompanhamento judicial. Não estamos diante da situação objeto do tema da repercussão geral. Porque aqui há uma decisão judicial, há supervisão judicial do inquérito e há um recurso em face dessa decisão que não foi provido por decisão do Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal em 22 de outubro de 2015. O ministro Celso de Mello também votou contra a suspensão. Entendo ter razão, eminente ministro relator, quando conclui o seu douto voto, afirmando, tal como fez agora, que todas as alegações articuladas em ambas as peças recursais foram efetivamente examinadas, analisadas e enfrentadas pela decisão objeto dos presentes agravos internos. O ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o pedido. Na próxima quarta-feira, o uso de dados do COAF deve ser discutido de maneira mais ampla pelo plenário do Supremo. Os ministros vão analisar se o Poder Judiciário precisa autorizar o uso de informações bancárias e fiscais em processos penais. O caso tem repercussão geral e vai servir de base para decisões em todas as instâncias da Justiça.
Termina na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, o prazo para que o cidadão participe da pesquisa que vai ajudar na elaboração do planejamento estratégico do Supremo Tribunal Federal para os anos de 2021 e 2025. Qualquer pessoa pode participar. Basta acessar a página do Supremo na internet, que é stf.jus.br. Entre os temas estão a redução do tempo de resposta pelo Poder Judiciário às demandas, a adoção do regime de teletrabalho e o uso de novas tecnologias. As informações serão reunidas em uma plataforma digital controlada pela Secretaria de Gestão Estratégica do STF. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande uma mensagem ou uma sugestão para o nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 6116. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa TRT das Gerais. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.